Queria saudar a igreja no nome do Senhor Jesus. Queria saudar aqueles que estão em casa nos acompanhando. Sei que o Daniel de Lima, a Ana Matilde, o Fabrício estão aí. Obrigado por compartilhar esse tempo conosco. E você que estiver assistindo de maneira online, que o Senhor Jesus fale ao seu coração e te abençoe com essa aula. Nós estamos estudando aqui a nossa suficiência em Jesus. E toda vez que eu vou ler esse texto, eu fico apequenado do quanto o Senhor faz por nós. Porque Ele diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E nós fomos perguntados essa manhã aqui pela Luciana: é impossível que a gente viva a nossa fé sem Jesus, porque está escrito aqui: Deus pode fazer, e a palavra não mente. Então Ele pode te fazer abundar em toda graça, tendo sempre em todo tempo, na bonança, na dificuldade, na onça na sala, sempre ampla suficiência para que nós fiquemos parados em casa sem fazer nada. Não, para nós superabundarmos em toda boa obra. E nós sabemos quem são os autores de boa obra: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que quer te usar para boa obra. Hoje nós vamos estudar. Opa, eu mandei o errado? Ah, que pena, eu mandei o errado. Então pode tirar, Jojo. É assim, né? Mandei o slide errado, tá tudo bem. Mas hoje nós vamos estudar Jesus, o pão da vida. Por isso vocês tiveram um café da manhã diferente hoje. Diferente dos seus biscoitinhos, nós tivemos um pão delicioso que a Laura fez. Mandou até foto do processo. Fui aguando aquele pão desde ontem. Derlene fez o favor de trazer os pães sírios. Tivemos pães franceses, pães italianos, pães de milho, de leite, de cará. Tantos pães que saciaram a sua fome essa manhã. E nós vamos falar hoje do pão da vida. E eu queria, nessa manhã, explorar com vocês esse significado. A Carol também está assistindo. Tudo bem, Carol? Está de tarde aí já para vocês na Suíça, né? Mas mandou aqui uma mensagem que está assistindo a gente. Então eu queria explorar essa manhã o significado da declaração de Jesus: eu sou o pão da vida. Mas relacionar com as nossas necessidades diárias, de alimento físico, de alimento espiritual. Nós também vamos falar dos desafios que nós temos na atualidade. Nós enfrentamos uma busca por satisfação, por plenitude, por estarmos plenos. Mas sempre vamos destacar o Senhor Jesus como o pão da vida, sendo a nossa fonte de suficiência e de vida abundante. Eu queria orar com vocês antes de nós começarmos. Chegou um outro slide, obrigado. Mas pode voltar então. Obrigado, João. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, e acima de tudo pedir, Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco essa manhã. Eu aqui, Senhor, que possa estar vazio de quem sou, de tudo que sou,
para que o Senhor possa usar a minha vida apenas como instrumento teu, Senhor Jesus, para falar e levar a tua palavra aos nossos corações. Teu Espírito Santo ande livremente no meio de nós, nos convencendo, Senhor Jesus, cada um de nós dos nossos pecados. E que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, colocando, Senhor Jesus, a tua suficiência na nossa mente. Que saiamos daqui transformados pela tua palavra, por quem o Senhor é, e alimentados por ti. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Era esse slide que eu queria, olha lá. Eu sou o pão da vida, saciando a nossa necessidade diária, sendo a nossa suficiência. Apesar de eu ter orado aqui com vocês, eu queria ler um texto que é um ensinamento do Senhor para a nossa vida, e ele está lá em Mateus 6, de 9 a 13. Como os slides voltaram, a gente vai ter sim uma projeção daqui a pouco também de alguns textos, mas a maioria, pegue a sua Bíblia, pegue a sua espingarda, fique pronto aí para utilizá-la, para você achar o texto, para você ler conosco durante essa aula. E eu queria que nós pudéssemos ler todos juntos Mateus 6, de 9 a 13. Em Mateus 6, de 9 a 13, diz assim... Eu estou ouvindo alguns barulhinhos ainda de folhas, que é tão delicioso isso, então vamos aguardar mais um pouquinho. Ó, um barulhinho gostoso. Mateus 6, de 9 a 13, diz assim: portanto, vós orareis assim, todos juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão tem sido desde os tempos imemoriais. Lembrei do Cassoli. Falei, vou usar palavras difíceis aqui. O pão tem sido desde estes tempos imemoriais um símbolo de sustento, de força, de vitalidade. Quando nós pensamos em pão, aquele pãozinho quentinho, aquele cheirinho, a Laura ontem deve ter, a hora que abria aquele forno, chegando logo cedo na padaria para pegar aquele pãozinho quentinho, aquele cheiro de levedura queimando, delícia, pegar aquele pãozinho e falar, cortar, passar aquela manteiguinha derretendo. Mas nós imediatamente nos lembramos da função essencial do pão, que é a alimentação do corpo, fornecendo energia necessária para que nós possamos viver o nosso dia a dia. E eu tenho certeza pela carinha de vocês de sono, porque quando a gente come bem a gente fica com sono. Vocês estão todos com carinha de sono, e não é de noite mal dormida não, é porque a gente ficou até 10h30 lá, nem 10h25 hoje o sino bateu, porque estava uma delícia. E esse tema é um tema muito especial para mim, porque além de ser uma maravilha da palavra do Senhor Jesus, também foi tema da minha dissertação de TCC, porque eu sou engenheiro de alimentos, e quando eu fui fazer o meu trabalho de graduação, eu falei sobre pão. Então quando o Ion e eu troquei essa aula com ele, ele falou, então lá na frente você vai falar sobre o pão da vida. Eu pulava do outro lado do telefone assim, ele nem sabia. Não mudei o turno, claro, tudo bem, faço sim. Muito legal e muito gostoso estudar isso. Mas o verdadeiro sustento que nós buscamos
é a nutrição da nossa alma. E que vai muito além da nossa nutrição física. Assim como o corpo necessita do alimento para nós vivermos, nossa alma, o centro das nossas emoções, das nossas vontades, pensamentos, também tem necessidade de alimento. E esse alimento espiritual é o que nos sustenta, nos fortalece no nosso caminho espiritual e nos ajuda a viver uma vida plena e cheia de significado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Miqueias 5:2. Tem um microfone aqui, acho que está ali do seu ladinho, se puder ler para a gente. Miqueias 5:2, e aí vocês vão passando o microfone para a próxima pessoa. Miqueias 5:2. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Mateus 2, de 1 a 6. Reg, você lê pra gente? Mas eu demoro um pouquinho aqui, peraí. Tá tudo bem. Nós temos até 11h30. Fique em paz, querido. Mateus qual? Mateus 2, de 1 a 6. Tá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Onde o Cristo deve nascer? Em Belém da Judéia, assim como está escrito. Aí está, onde está localizada Belém, a cidade de Beit-Lahem. E não? Para cá. Também não. Shazam. Não. Quem está em casa não entendeu nada. Aperta o botão aí que faça. Quem está em casa não entendeu nada. Quem está em casa não... Pessoal de casa, desculpa, esses movimentos aqui é para tentar passar o slide, mas ele não passou. Obrigado, Luiz, eu tinha esquecido deles. Agora foi, olha lá. Beit significa casa, Lahem, pão. Casa do pão. Então nós lemos aqui aonde Jesus deveria nascer. Aonde será que o pão da vida deveria nascer? A casa do pão. E este significado tão poderoso, ele é relacionado ao nosso Senhor Jesus. É uma preparação divina e não apenas uma curiosidade linguística e não apenas uma coincidência. E a casa do pão prefigurava a sua identificação futura como o pão da vida, mas também pós-figurava, e eu não sei se essa palavra existe, mas se pré-figurava, também pós-figurava. O maná do deserto que desceu do céu, que nós vemos lá em Êxodo 16
E também falamos lá em João 6,51. E eu queria refletir então com vocês sobre a importância do alimento para a nossa vida física e espiritual. O nosso texto base que vamos estudar, e nós vamos lê-lo inteiramente, prepare-se, não durmam, leiam na sua Bíblia, vai passar o microfone, é João 6. E enquanto você abre a sua Bíblia em João 6, se funcionar, eu vou passar aqui a nossa primeira curiosidade. Ah, funcionou. Curiosidade número 1. Vocês sabem qual o país que consome mais pão no mundo? Quem chuta? A minha casa. A sua casa. Que grande país é esse? Qual é a renda per capita desse país? Alguém chuta? Em pães. Não. Número, volume. Hã? China? Não. Olha só, bem pequenininho. Ah, ainda não é isso. Uau, olha só. Mas não é isso. A Turquia, uau, consome 199,6 quilos de pão por pessoa por ano. 1 quilo de pão são 20 pães franceses. Meio quilo por dia? Uau! É muito! É mais que a sua casa, né, Reg? Também achei que seria. Olha só, o Brasil consome só 2,8 quilos por ano por pessoa. Só. Viu? A sua casa consome pouco. Só isso dá 2,3 milhões de toneladas por ano no Brasil. E sabe essa rede Oxo, se fala assim desse jeito, que tem uma aqui e outra lá? É Oxo mesmo. Só essa rede vende 42 mil pães por dia. Por dia. Uau! Nós temos no Brasil 295 mil padarias. Uau! Será que o pão é algum alimento importante? Em todas essas nações se come pão. Em todas as nações do mundo se come pão. Vamos para o nosso texto? João 6. Jordânia, você pode colocar para a gente aí, por favor? E aí, onde está o microfone, a gente vai passando o microfone e nós vamos lendo esse texto, que eu queria que você prestasse bastante atenção. Alô? João 6, 1. Não. João 6 inteiro. No princípio era o verbo. Não, João 6. Onde está? A gente pegou. Ah, pegou João 1. João 6. João 6. João 6, 1. Está aqui. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Em qual padaria compraremos pão? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço?
Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso é que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo sentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A sustentabilidade desde sempre. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram, aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ao descansar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Obrigado, Luiz. Até para te dar um descanso. Pode passar o microfone. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá,
ele virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam... Só um minutinho. Eles tinham o pão. Eles receberam o pão. E ainda assim, como é que começa? O verso 4:1? Murmuravam. Rapaz. Nós temos tudo. Nós temos tudo já. Mas nós também somos assim. Murmuravam. Murmuramos. Segue o texto. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vós, pais, comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para que nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo.
Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém. Que rico este texto, não? Quantas coisas nós aprendemos e nós tiramos desse texto. E aqui que entra o conceito de pão da vida. Essa expressão que nós encontramos nas Escrituras é mais do que um simples símbolo. Ela é uma afirmação profunda e poderosa sobre Jesus e sobre o que Ele nos oferece. Ao considerar Jesus como o pão da vida, nós reconhecemos que Ele é fonte do verdadeiro sustento espiritual que a nossa alma anseia. Quando nós entramos em algumas complicações da nossa vida e nós ficamos mais introspectivos, reflexivos e muitas vezes para baixo, a maioria, não todos, perde o apetite, não consegue comer, ou se come põe para fora, começa a ficar fraco. Isso acontece na nossa natureza. Imagina com o nosso alimento espiritual. Se nós não temos o alimento espiritual, nós ficamos fracos, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos combater, nós não conseguimos enxergar que aquilo é uma batalha espiritual e nós ficamos fracos. A verdadeira fonte de sustento espiritual é o Senhor Jesus. E a gente vai explorar um pouquinho com mais profundidade a origem, as implicações para a nossa vida cotidiana. Eu queria ler também com vocês o texto de Mateus 4, os versos 3 e 4 apenas. E ele diz assim: Então o tentador, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Interessante. Por que ele não disse carne? Por que ele não disse vegetais? Por que ele não disse qualquer outra coisa? Pães. Interessante. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, está na palavra, está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nem só de pão. Jesus reconhece a necessidade do pão, porque nem só de pão viverá o homem. Mas o pão físico, ele não é suficiente para a nossa vida plena. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, como alimento espiritual. Queria embarcar com você nessa viagem de descoberta, alimentar pela alma e nos enriquecer do pão da vida. E este é um convite que se estende a cada um de nós, a você que está em casa. A oportunidade de encontrar a verdadeira satisfação para as nossas almas famintas e sedentas. Nós já vimos que Jesus nasceu na cidade de Belém, casa do pão. E à medida que nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós encontramos uma série de eventos significativos, em que o pão desempenha um papel crucial. E se nós colocarmos a lente focada em Jesus como o pão da vida, nós vamos entender a riqueza desses eventos e tornar ainda mais evidente a nossa necessidade deste pão da vida. O maná do deserto, lá em Êxodo 16, é o sustento divino no deserto. Se nós olharmos para o livro de Êxodo, nós vamos encontrar os israelitas no meio do deserto, saído de um tempo imenso de escravidão. E assim como dizia o verso 41, eles murmuravam e diziam: puxa vida, você nos tirou de lá para que nós morramos de fome aqui.
Estava tão bom lá, tinha comidas tão boas. E nesse cenário inóspito, Deus provê miraculosamente um alimento vindo dos céus, o maná, um alimento diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Era um alimento diário, diariamente o Senhor mandava a porção exata para eles. É um testemunho poderoso da provisão divina para o povo, através de um alimento celestial. Os israelitas foram capazes de sobreviver e continuar a sua jornada. E assim como o maná do deserto se torna um símbolo inicial do pão da vida, que é dado por Deus para sustentar o seu povo. A gente aqui em 2024 olha para isso e fala: imagine você lá. Imagine você caminhando no deserto, com fome. E as misericórdias do Senhor se renovam, como foi dito hoje aqui de manhã, e a cada manhã, pãozinho para você, mate sua fome. O Senhor cuida de você de maneira miraculosa, assim como cuidou do seu povo no deserto. Mas muitas vezes nós lemos apenas como uma história, e talvez uma história do departamento infantil para as crianças. Mas nos foi dito hoje de manhã: fale para o seu pequeno, para que ele possa manejar a sua espingarda e ele possa ter fé. Tenha fé, o Senhor fez isso. Ou você não acredita que isso é real? É real, aconteceu. E acontece com você porque o Senhor sabe do que você precisa. E Ele quer alimentar a sua fome, seja ela grande, seja ela pequena. O Senhor vai te satisfazer. E só o Senhor pode te satisfazer. Aí nós vamos para o nosso texto. Mas esse texto também nós encontramos lá em Mateus 14, em Marcos 6, em Lucas 9, mas nós lemos aqui em João 6. E apresenta Jesus alimentando uma multidão de milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus não somente prova o seu poder divino aqui, mas também estabelece o pão como um sinal da sua compaixão e provisão. A multiplicação dos pães, ela não se limita a um mero ato de alimentar o faminto, até porque ele diz no texto: vocês estão atrás de mim porque querem se alimentar e se fartar. É isso que vocês querem. Vocês buscam encher o bucho. Mas a declaração de Pedro no final, ela diz: só tu tens palavra de vida eterna. E é isso que nós devemos buscar no Senhor Jesus. O alimento para nossa alma. Porque aquele que vem ao Senhor Jesus jamais terá fome, jamais terá sede. Ele usa o pão como um alimento básico e essencial para demonstrar que Ele é a fonte de sustento espiritual que satisfaz as nossas necessidades mais profundas. Não importa o tamanho da sua fome, o Senhor está aí, disponível a você, para saciar a sua fome. Esses 2 exemplos que nós mostramos, mostram que em sua misericórdia e graça, Deus nos fornece o pão da vida. Ele nos alimenta com um sustento que vai além do físico, satisfazendo as profundezas da nossa alma. Entender Jesus como o pão da vida é mais do que apenas compreender uma metáfora. É um convite carinhoso do Senhor
a experimentar a plenitude de uma vida sustentada pelo amor de Deus, pela presença de Jesus. É entrar em um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador, que nos alimenta e nos sustenta, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Além de alimentar 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças, ainda sobrou 12 cestos de pães. Interessante, porque ele não fala dos peixes mais, né? Sobrou 12 cestos de pães para os 12 discípulos. O Senhor dá em abundância. E é assim que Ele quer que você viva a vida. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. O que mais você precisa? João 6,35, ele diz lá: eu sou o pão da vida. E se nós avançarmos então para essa declaração do Senhor Jesus, essa é a imagem central do Evangelho de João, onde explicitamente se identifica como o pão da vida. E Jesus convida os seus seguidores a entenderem a verdadeira satisfação espiritual que nós só podemos encontrar nele. Ao longo do diálogo no livro de João, Jesus contrasta a comida física que sacia a fome temporária com o pão da vida que ele oferece, que concede vida eterna. E Jesus proclama: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome. E ele está apontando para algo mais profundo do que o alimento físico. Nós sempre damos copinhos d'água. Eu, quando preparava esse estudo, falei: eu vou sair com um cesto de pão para evangelizar. Enquanto um dá água numa esquina, eu dou pão na outra esquina. Eu falo: o Senhor Jesus quer saciar a sua fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E da mesma forma que essa água mata a sua sede em 10 minutos, talvez esse pãozinho vá embora em 5. Mas ele sacia a sua fome eternamente. A fome e a sede que nós experimentamos, elas não são apenas físicas, mas elas deterioram o nosso corpo se nós ficarmos sem. Experimente ficar sem alimento e sem água durante muito tempo. Experimente fazer exercício físico sem ter se alimentado. Imagine ir para uma prova sem ter se alimentado bem. É impossível. Imagine caminhar nesse mundo sem Jesus. É impossível ter fé se não for em Jesus. É impossível caminhar, é impossível enfrentar as coisas desse mundo sem Jesus. Mas se isso é verdade também que com Jesus tudo é possível. As dificuldades, as mazelas, tudo é possível com Jesus. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, porque a palavra de Deus nos diz isso. E o Senhor Jesus está aqui para saciar a fome da sua alma, em toda sua necessidade. Eu quero te desafiar a abrir o seu coração para a realidade de Jesus como o pão da vida. Permita que Ele sacie a sua fome espiritual e ofereça a você um sustento que ultrapassa a compreensão humana.
Uma nutrição que perdura e dá a vida eterna, te permite vivenciar na prática a suficiência de Jesus em nossas vidas. Aqueles que vêm a Jesus, que creem nele, serão completamente satisfeitos espiritualmente. Eles não mais terão fome ou sede espiritual, pois encontrarão plenitude e satisfação em um relacionamento íntimo com Jesus. Jesus não apenas oferece um alívio temporário das necessidades físicas, mas satisfaz as necessidades mais profundas da alma por Deus. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Vocês ouviram bem o que eu disse? Às vezes o meu tom de voz barítono dá um sono, eu entendo. Eu tento mudar, fazer outra entonação, às vezes não dá. Mas eu vou repetir. Aquele que crê em Jesus não será, mas completamente satisfeito espiritualmente. Ouvi um amém. Você pode repetir? Você pode dizer assim: eu sou completamente satisfeito espiritualmente? Você pode dizer? Então diga: eu sou completamente satisfeito espiritualmente. Difícil de dizer isso, eu entendo. Muito sério. E tudo bem se você ainda não consegue declarar isso, porque é difícil. É uma vida de intimidade muito íntima com o Senhor Jesus. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de entendimento que o Senhor quer usar a sua vida a serviço dEle, para Ele, não para você. Não para você se gabar, não para você ter o melhor emprego, não para você ter o maior salário, o melhor carro, a melhor casa. Não é para isso. Mas é para você ser o melhor para Cristo Jesus. Reflita, converse com o Senhor, ore. Se precisar de ajuda, procure o pastor, procure os presbíteros, procure os professores. Vamos conversar. Porque a sua vida tem que ser plena. A sua vida tem que ser completamente satisfeita espiritualmente em Cristo Jesus. Comunhão, a Santa Ceia do Senhor, a compreensão plena do conceito de Jesus como pão da vida, nos leva à mesa da comunhão, à mesa do Senhor Jesus. E essa simbologia do pão ganha uma nova profundidade, um novo significado. Durante a última ceia, um evento retratado em Lucas 22, 1 Coríntios 11, 23 a 26, Jesus estabelece um vínculo profundo entre o pão e o seu próprio corpo, oferecido em sacrifício por todos nós, assim como nós lemos em João 6. Na última ceia, Jesus pega um pedaço de pão, abençoa aquele pão e em seguida o parte, dizendo aos seus discípulos: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aqui o pão, ele quebra a barreira entre o físico e o espiritual. Não é mais apenas um alimento para o corpo, mas um símbolo do sacrifício de Cristo. Um lembrete tangível do seu amor por nós, porque Ele se deu naquela cruz por você e por mim. Como cristãos, nós, quando participamos da ceia, também comemos o pão. E este pão, obviamente, não é para saciar a sua fome física. Não é uma refeição. É um momento de intensa reflexão. É um ato de recordação e um sinal
da nossa conexão com Cristo, que se ofereceu por nós. Cada vez que partimos o pão em comunhão, reconhecemos Jesus como nosso pão da vida. Lembramos do seu sacrifício. Lembramos que o Senhor foi partido, assim como o véu que estudamos aqui, partido de cima a baixo. Moído pelos nossos pecados, para que tenhamos vida, vida em abundância e vida eterna. A ceia é muito mais do que apenas uma tradição, um rito. Na IPBI é todo primeiro domingo. Na minha igreja é no terceiro e no quinto. É só de manhã, ou é só... Não é um rito, não é uma tradição. É um memorial estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. E Ele nos diz para que façamos até que Ele venha. É uma maneira de experimentar Jesus como o pão da vida. Momento sagrado de encontro com Jesus, onde nos alimentamos espiritualmente, somos sustentados pelo seu amor e fortalecidos pela sua presença em nós. Ao compartilhar o pão, somos convidados a internalizar a realidade de Jesus como o pão da vida. E a cada mordida, somos lembrados da sua bondade, do seu sacrifício, do seu amor. Somos chamados a permitir que Jesus, o verdadeiro pão da vida, sacie a fome da nossa alma. Assim, ao celebrar a ceia do Senhor, somos convidados a uma profunda comunhão com o pão da vida. É um convite para nos aproximarmos de Deus, nos alimentarmos da sua presença, sermos transformados pelo seu amor. É uma oportunidade de experimentar a profundidade do sustento espiritual e que só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Por isso ele diz: examine-se, santifique-se, confesse os seus pecados e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia. Esse é um convite do Senhor Jesus para que você conheça o pão da vida, que você receba o pão da vida e que você sacie a sua fome espiritual. Ele é o nosso pão na vida diária. E nós vamos explorar o significado do pão da vida, que nutre a nossa vida cotidiana, nos sustenta e nos fortalece. Acreditar que em Jesus como pão da vida, tem um impacto prático e profundo nas nossas vidas diárias. É um sustento em que nós não vamos encontrar em outro. É um sustento que tapa qualquer buraco, que finaliza qualquer procura e que nos traz paz. Você já terminou aquela sua refeição e falou assim: agora estou bem. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. Agora estou bem. Te dar paz. Nós precisamos aplicar e praticar a palavra do Senhor. Nós que agora entendemos essa simbologia e a importância vital de Jesus como pão da vida, podemos nos perguntar: como podemos aplicar essa verdade em nossas vidas diárias? Como podemos incorporar essa alimentação saudável da alma da forma prática e constante? Em primeiro lugar, eu sugiro que você faça um compromisso diário com a oração e o estudo da Bíblia. Ambos são fundamentais para a nossa alimentação espiritual e nos permitem estar em comunhão constante com Deus. Dedicar um bom tempo, cada dia, para essas práticas, nos permite comer regularmente do pão da vida. Em segundo lugar, eu te encorajo a participar ativamente da vida da sua igreja. Aqui nós dizemos pertencer, participar. Pertença, mas não só pertença, participe.
A comunhão entre outros crentes é uma fonte rica de sustento espiritual. Certamente para você que está nos ouvindo em casa, essas palavras têm chegado. Mas o que nós tivemos naquela mesa ali fora com aqueles pães maravilhosos, você não pôde ter. Só quem está aqui pode ter. Participe, venha, esforce-se por estar aqui presencialmente. Não só na escola dominical, no culto, na nossa reunião de oração. Já somos 60, na última foram 62. Vamos chegar até o final do ano a 100, amém? Amém. Começamos o ano com 50, vamos lá. Nossa vida cristã é uma jornada. E como em qualquer jornada nós precisamos de sustento para continuar o processo. Jesus, o pão da vida, nos oferece esse sustento. Ele nos alimenta, nos fortalece e nos dá vida. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o pão. Ele não é um pão. Ele é o alimento. Ele não é um alimento. E Ele quer saciar a sua fome. Seja íntimo dEle. Vocês comeram os pães do café da manhã. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês, boa macarronada. Porque vocês vão estar com fome. Este pão que nós saciamos aqui a nossa fome, já não vai servir para o nosso sustento até às 18 horas. Você vai precisar se alimentar de novo. E o Senhor Jesus quer te alimentar diariamente. O busque em oração, busque na palavra de Deus, busque nos seus estudos bíblicos, fale com pessoas. Hoje é tão fácil, manda uma oração, manda um Jesus te ama, manda, nem que seja a mãozinha que alguns não gostam, mande algo, faça algo, seja diferente. Meu desafio é que você permita que o Senhor Jesus sacie a sua fome. Curiosidade número 2, e chegando no final da aula. Nós temos pães em todas as nações do mundo. Nós temos o pão de trigo na Europa, na América. Nós temos o pão pita no Oriente Médio. O pão Naam lá na Índia e no sul da Ásia. O pão chapati. Nós temos as tortillas na América Latina. Nós temos a baguette française. Pãozinho de milho. Nós temos aí o matzo, pão judaico, asmo, matzo. Fala de novo, irmão. Desculpa a minha ignorância. Eu sempre ouvi falar matzot. Você ouviu certo, eu é que não sei falar. E aqui o nosso pão de milho. Boa macarronada para você. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus te traga às 18 horas para adorar esse Deus que sacia a sua fome.